pessoal, nós estamos dando início agora a mais uma aula de inglês, né? Essa é a nossa primeira aula do mês de setembro, é a segunda aula do assunto passado simples, que nós vimos na semana passada, passado simples, a primeira aula, né? Como era um assunto grande, eu dividi de duas etapas, essa é a segunda. E aí é a primeira aula do mês de setembro, certo? Nós vamos só continuar a aula. Por isso, quem não assistiu ao filme, ao vídeo da semana passada tem que assistir para poder se situar, para poder entender a continuação. Né? A gente estava falando de passado simples. Eu falei para vocês na primeira aula que na língua inglesa, para a gente dar o passado dos verbos, a gente acrescenta ed ao verbo. Né? E aí coloquei lá um monte de exemplo para vocês, e aqui tem mais outros nesse slide aqui, que é para nós relembrarmos, né? Aí tem aqui, I called you last night. O verbo é call, que é chamar, ligar. E aí, para eu colocar ligava, esse ligava não é de colar um no outro, não, viu? É ligava de ligar no telefone, certo? Aí, para fazer o passado, para dizer liguei, a gente coloca ed. E aí fica o passado. Simplesinho, né? Então, I called you last night. Quer dizer, eu liguei para você last night, noite passada. Geralmente, com o passado simples, a gente usa muito essa expressão last, que é passado. Tipo, noite passada, last night. A night é a palavra noite, né? Last night, noite passada. Last week. Week é semana, então semana passada. Last month, month é mês, então mês passado, certo? No passado simples, a gente usa muito essas expressões com last. E outro também é o yesterday, que é ontem. Olha só, outra frase. I loved you, but you never loved me. Aí aqui a gente tem o verbo love. E aí, para eu fazer o passado do verbo love, eu coloco ed, né? Então, I loved you, but you never loved me. Eu amei você, mas você nunca me amou. Passado. Aí do lado a gente tem o significado do verbo, né? To love, amar. Aí aqui nós temos my mom, minha mãe. Work é o verbo trabalhar. Quando eu coloco ed, fica o passado. Minha mãe trabalhava for the mayor. Minha mãe trabalhava para o prefeito. Então, assim, para fazer o passado dos verbos, eu coloco ed. E o verbo vai para o passado, que é bem mais simples do que o que é na nossa língua, né? Porque na nossa língua tem várias terminações, os verbos para ir para o passado, eles têm várias terminações, conforme a pessoa do discurso, é uma terminação diferente. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Quer dizer, o verbo sofre várias variações, e na língua inglesa não tem isso, é só colocar ed e foi. Né? Aí o último exemplo, the actress kissed the actor. A atriz quis é o verbo beijar. Quando eu coloco ed, fica no passado. Então, a atriz beijou o ator. Né? Muito simples. Mas isso aqui só é uma revisão, porque a gente estudou isso na aula passada. Nosso assunto hoje é os verbos que terminam em y, né? Que se antes do y tiver uma consoante, eu vou tirar o y e colocar ied. E para os verbos que são monossílabos ou dissílabos, ou seja, para os verbos que têm uma sílaba ou duas sílabas, que se eles tiverem essa terminação consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante e depois acrescento ed. Só são esses dois casos específicos de colocar ed e acabou, bem simplesinhos, bem simplesinho. Olha só, aí a gente tem, eu trouxe para vocês mais alguns verbos, né, que graças a Deus obedece essa regra geral. Play, verbo jogar, played. Aí vocês podem dizer assim, professora, mas aí terminou em Y. Por que a senhora não tirou o Y e colocou IED? Sabe por quê? Porque assim, não é só terminar em Y.
Né? Para a gente retirar o Y e colocar IED, é necessário que antes desse Y tenha uma consoante. E o verbo play, antes do Y tem uma vogal, letra A é vogal. Então, nesse caso, não obedece àquela regra. Né? Para obedecer àquela regra, tinha que ter uma consoante aqui. Né? Então, não obedece àquela regra, eu vou para a regra geral. É D, played, jogou. Look é o verbo olhar, looked, no passado, olhou. Work é o verbo trabalhar, no passado, worked. Coloquei a D, foi para o passado. Aí aqui, pessoal, há os verbos que são chamados irregulares. Os verbos irregulares, perdão, aqui eu coloquei 2 E, só um, me perdoem. É irregulares, era para ser 2 R's e eu coloquei 2 E, oh, meu Deus. É verbos irregulares o nome, viu? Perdoe a escrita errada aí. Olha só, alguns verbos na língua inglesa, eles são irregulares. Isso quer dizer que para eles irem para o passado, eu não vou obedecer essa regra ou essas regras que a gente acabou de ver, né? Colocar ED ou tirar o Y e observar se tem uma consoante antes, que é para eu poder colocar IED, ou eu dobrar a última consoante. Esses verbos irregulares, eles têm uma forma própria no passado. Né? No passado, a escrita, a pronúncia deles vai ser outra. Né? E aí, eu trouxe aqui uma relação para vocês desses verbos. Não sei que vocês não irão aprender, porque agora de imediato, porque isso aqui é vivência, né? A gente vai vendo e daí vai aprendendo, porque realmente não é fácil, né? Entendo isso, para mim também é difícil. Porém, a gente precisa começar a ver, né? Que é para poder chegar a esse nível aí de ver tanto até o ponto de se habituar, de aprender, ok? O verbo to go é o verbo ir, né? Então, para dizer eu fui no passado, eu não vou colocar ED no verbo go. Ele vai ter uma forma para o passado. Se eu quero dizer eu fui ao parque ontem, né? I went to the park yesterday. A forma do passado do verbo go é o went. Aí eu coloquei aqui do lado, né, o significado ir e o significado no passado, fui. To buy é o verbo comprar. E aí no passado é bought. Totalmente diferente, né? To sleep é o verbo dormir. No passado é slept. To smell é o verbo cheirar. No passado é smelt. To speak é o verbo falar. No passado é spoke. To think é o verbo pensar. No passado é thought. To understand é o verbo entender. No passado é understood. O verbo to be, né, que é conhecido da gente, o verbo to be, no passado ele é was ou were. To drink é o verbo beber. No passado é drank. To win é o verbo ganhar. No passado é won. To tell é o verbo contar. No passado é told. To teach é o verbo ensinar. Taught no passado. To see é ver, saw no passado. To say é dizer, said no passado. Said, desculpa, gente, é said no passado. To give é dar, gave no passado. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, eu não vou exigir que vocês aprendam isso aqui tudo, né? Não tem lógica. Eu estou mostrando porque vai chegar um momento que a gente vai ver tanto, em outras situações que a gente vai acabar se habituando, né? Eu vou ver aqui o verbo go e eu já vou saber que o passado de go é went. Né? Isso aí, como eu já falei para vocês, é com a convivência, né? Não vai vir assim da primeira vez. Porém, eu tenho que mostrar, né? E eu só mostrei os mais usados, porque a lista é bem maior. Mas nessa situação, a gente vai vendo. E aí, na aula passada, a gente viu, né, o uso do did e do didn't.
Aí a gente falou que a gente usa o did nas formas interrogativas e a gente usa o didn't nas formas negativas, né? Did you study in Arthur Linhares School last year? Você, e aí tem o did, então o verbo vai para o passado, porque é uma frase interrogativa. Você estudou na escola Arthur Linhares ano passado? What did you do yesterday? O que você. Aí tem o did para colocar o verbo fazer no passado, né? Então, o que você fez yesterday? Ontem. O que que você fez ontem? What did you do yesterday? Né? Isso aqui nós vimos na aula passada. E aí, nossa aula termina aqui. E aí, tem uma atividade bem facilzinha para vocês. Escreva em português. He bought me flowers. Né? He bought é um verbo irregular. Se vocês olharem lá na relação dos verbos regulares, dos verbos irregulares, perdão, a relação lá que está com o título errado, que eu errei, me perdoem. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que essa aqui é a forma de um verbo, né? É de um verbo irregular. Né? Não é aquele que acrescenta ed, é aquele que tem uma forma específica para o passado. Olhem lá na relação que vocês já irão, de cara, entender o que diz a frase. Não vai precisar nem consultar o Google Tradutor. Aí, a gente tem aqui o mesmo verbo, né, que foi usado lá no exemplo, né? I married my best friend. E aí, é só para vocês colocarem essas frases em português. Muito, muito, muito fácil, né? Então, é isso. Nós terminamos por aqui. E aí eu espero a atividade de vocês, na verdade eu espero as atividades de vocês, né? Porque pouca gente me deu o retorno das atividades anteriores, e aí a gente já terminou o mês de agosto e aí acumulou um monte de coisa. Porém, eu vou esperar as atividades essa semana. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.